Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, agora a gente vai começar aí um assunto que é bem importante, praticamente a base para todos os assuntos aí que a gente vê dentro da mecânica, que são as leis de Newton. Então nós temos aí 3 leis de Newton, como eu disse para vocês, são meio que a base aí de tudo que a gente vê em mecânica. E a ideia, pessoal, é que cada uma das leis de Newton, ela vai servir para explicar para a gente uma determinada coisa, uma determinada situação. Então, o que a gente vai ver agora, primeira lei de Newton, conhecida como o princípio da inércia. Bom, para que serve a primeira lei de Newton, princípio da inércia? Resposta, é a lei de Newton que serve para explicar para a gente o que acontece quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo for nula, for zero. Então, pegou um problema, pegou uma situação, viu que a resultante é nula, no ato você tem que lembrar que quem vai explicar o que acontece para você é a primeira lei, princípio da inércia. Agora uma perguntinha, gente, como que você consegue ter uma resultante nula? Ou você não tem força nenhuma aplicada, que cá entre nós é muito mais teórico que prático, porque, por exemplo, na Terra é impossível você não ter força nenhuma. Pelo menos a força-peso, atração gravitacional você tem que ter, tá? Mas como a física não é da Terra e sim do universo, então eventualmente pode acontecer um caso de não ter força alguma. Mas para nós, o caso bem mais comum qual que é? É quando você tem várias forças e elas se anulam. Então aqui significa que ou você não tem força nenhuma, ou você tem várias e elas se anulam, ok? Agora, gente, se a resultante das forças que atuam sobre um corpo é nula, isso significa que esse corpo não tem o quê? Nenhum tipo de aceleração. Ou seja, a sua aceleração total ou resultante, ela é nula. Então aqui você não pode ter nenhum tipo de aceleração, nem a tangencial, nem a centrípeta. Se você não lembra muito bem o que é tangencial e centrípeta, a gente tem umas aulas desses assuntos lá na cinemática vetorial para você lembrar melhor depois. Então, resultante nula, aceleração é nula também. Agora, como a aceleração é uma grandeza que mede a variação de velocidade, ora, se não tem aceleração, significa que a velocidade ela é constante. Tá certo? Antes de continuar, eu queria chamar a atenção de vocês aqui para 2 detalhes. Primeiro, esse símbolo, pessoal, a gente chama de C e somente C, tá? Qual é a diferença do C e somente C para o implica? Que é quando você tem a setinha só para um lado. O implica, você só pode ler a expressão no sentido da setinha. O C e somente C você pode ler tanto indo como voltando. A gente usa o C e somente C para mostrar que as relações são equivalentes. E é isso que eu queria que você percebesse aqui. Nessa matéria, você falar que a resultante é nula, equivale a dizer que o corpo não tem aceleração de nenhuma espécie, nem tangencial, nem centrípeta, que por sua vez equivale a você dizer que a velocidade do corpo é constante. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, essa flechinha em cima do V, pessoal, não é para enfeitar, tá? Eu estou dizendo aqui que o vetor velocidade é constante, então é constante em módulo, direção e sentido. Tudo bem? Bom, chegando aqui, 2 portas podem se abrir. Porque aqui o que vai acontecer, gente? Ou a velocidade vai ser constante, igual a 0, ou a velocidade vai ser constante o quê? Diferente de 0. Portanto, ou a velocidade é constante igual a 0, ou ela é constante diferente de 0. Pessoal, se for constante igual a 0, o que o corpo está fazendo aqui? O corpo está parado, está em repouso. E a gente costuma chamar esse caso aqui, gente, de equilíbrio estático. Então, primeiro caso, velocidade 0, o corpo está parado, está em repouso, e a gente chama esse caso de equilíbrio estático. Agora, se você tem a velocidade constante diferente de 0,
o único movimento que o corpo pode estar fazendo, qual é? É o movimento retilíneo uniforme. E nós vamos chamar esse caso aqui de equilíbrio dinâmico. Tá aí, portanto, pessoal, a primeira lei na forma de esqueminha. Então, um enunciado bem comum aí dessa primeira lei de Newton é: um corpo em repouso tem a tendência de permanecer em repouso, enquanto que um corpo em movimento tem a tendência de permanecer em movimento retilíneo uniforme. Princípio da inércia, gente, fala sobre estados naturais que o corpo pode ter. O que seria aí um estado natural? Um estado no qual o corpo não está sofrendo influência externa. E como é que a gente pode traduzir isso? Resultante igual a zero. Portanto, naturalmente, um objeto deve estar sempre ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E só para finalizar, primeira lei a gente pode pensar também que explica para a gente o equilíbrio, tá? Só que você tem que tomar cuidado, porque muitas pessoas, quando ouvem falar equilíbrio, pensam o quê? No corpo parado. Só que para nós, gente, equilíbrio pode ser tanto um corpo parado, que é no caso aqui o equilíbrio estático, como também pode ser um corpo em equilíbrio, um corpo em MRU, que é o que nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Se a resultante é zero, ou o corpo está parado, ou está em MRU, não tem outra possibilidade. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.